Sim, é mata-mata. Sim, não tem jogo fácil, mas também sim, daria para tentar de uma outra maneira ampliar um pouco esse marcador. De alguma forma, o São Paulo consegue a vitória, que é o mais importante do pacote, que é o mais desejado, né? E é o que a gente mais precisa, é claro, no primeiro momento. E repete o que aconteceu na outra semana contra o América, né? Já pela Copa do Brasil, em que ganhando de 1-0, sofre um pênalti, o América perde. Termina o resultado 1-0 para o São Paulo. Hoje o São Paulo ganhando de 1-0 tem o seu pênalti a favor e o Caleri acaba perdendo, infelizmente, termina o resultado de 1-0. A lição de casa foi feita. Precisa saber, né, apenas se ela vai ser o suficiente para colocar a gente nas próximas fases das duas competições. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área para repercutir com os amigos. A vitória São Paulina no Morumbi lotado, mais uma vez a torcida, né? Marcando presença, a torcida esgotando praticamente todos os ingressos, mais de 50 mil São Paulinos no estádio. A gente fica até emocionado por isso, né? Saber que no meio de uma semana vem caravanas de qualquer lugar, vem pessoal do interior de São Paulo, vem pessoal de Minas, vem pessoal do Paraná, meu querido Fábio, camisa pesada. Vem tanta gente de tanto lugar, né? Que sai cedo das suas casas, deixa suas famílias para poder estar nas arquibancadas do Morumbi para fazer a festa, né? A festa dessa paixão chamada São Paulo Futebol Clube. A escalação não foi novidade para ninguém, né? Basicamente era aquilo que a gente esperava que o Rogério fosse colocar. Eu continuo questionando algumas coisas, né? E, claro, vocês que me acompanham sabem que geralmente eu tenho colocado isso de alguma maneira. E para mim, basicamente, duas coisas não deixam o São Paulo se apresentar um pouco melhor, pelo menos, daquilo que vem se apresentando. De alguma forma, duas coisas estão mantendo o São Paulo nesse nível, né? O rei dos empates no Brasileiro, as vitórias, mesmo que magras, nas competições mata-mata, né? Mas eu fico imaginando se não daria para a gente estar melhor, se não teria alguma forma de o time estar apresentando um futebol um pouco melhor do que aquele que vem apresentando. Eu tenho batido nessas duas teclas basicamente. Primeiro, eu continuo achando completamente desnecessário e equivocado esse time jogar no 3-5-2. Eu vou explicar para vocês o porquê, eu já tenho falado isso. O pessoal que me acompanha sabe da minha opinião a respeito disso. Ah, Rony, mas nós fomos campeões do mundo, da Libertadores, com 3-5-2. Sim, nós fomos, só que nós tínhamos Cicinho e Júnior. E aí? Nós temos Cicinho e Júnior hoje? E aí? Nós temos Josué e Mineiro hoje? Então, assim, veja bem, gente, o esquema de jogo, né? Claro, o jogador tem que respeitar, mas você tem que ver a condição técnica do jogador que você tem para bancar o esquema de jogo, né? Então, assim, é muito bonito eu armar um time, mas eu ter limitações que não permitem que essa armação acabe tendo um resultado efetivo. Então, por exemplo, eu jogo contra o América Mineiro no Morumbi, eu jogo contra o Ceará no Morumbi, na nossa casa, com 50 mil pessoas na arquibancada, com São Paulo sendo uma camisa pesada. E aí eu jogo com 3 zagueiros. Para que eu jogo com 3 zagueiros? Né? Então, antes que alguém fale aí, Rony, mas não tem nada a ver jogar com 3 zagueiros e o time ser defensivo. Eu conheço essa frase. E eu não estou falando nesse sentido. O Rogério joga com os 3 zagueiros dele porque ele entende que ele tem que sair com os zagueiros jogando e esses zagueiros abastecerem ou alimentarem os alas, para que esses alas possam ter profundidade e abastecer o ataque para a finalização final. Essa é a ideia de jogo. Isso aí, eu não descobri a América, não. Qualquer pessoa sabe, que vê um pouquinho de jogo sabe. Só que é o seguinte, gente, os caras que levam essa bola, os caras que fazem essa movimentação, não têm capacidade técnica de fazer. Nós temos alas que são fracos. Mas o Igor Vinícius melhorou muito o futebol dele. Para o Igor Vinícius melhorar muito o futebol dele, ou apresentar o futebol um pouquinho melhor, ele tem que melhorar milhares de vezes para ser alguma coisa perto da eficiência. Porque, veja bem,
correr para lá e para cá não significa eficiência. A maioria das bolas do Igor Vinícius e a maioria das bolas do Wellington, elas não têm um direcionamento na área, né? Você pode ver, eles cruzam de cabeça baixa. Ela não encontra o centroavante, o meia que chega. Ou seja, toda essa jogada criada pelo Rogério Ceni, ela não tem efeito, ela não se desenvolve, ela não anda, ela não vai. Porque a gente não tem quem leva. Se eu tinha Cicinho e Júnior, você imagina o tamanho da qualidade dos dois? Para facilitar isso, maravilha. Se eu não tenho como fazer. Eu entendo que esse terceiro homem da zaga, o Léo Pereba, no caso, mais uma péssima partida do Léo, né? Ele podia ser trocado por um meio-campista. Porque o que acontece? Os caras manjam. Então faz uma pressão, eles sabem que o Diego Costa não tem capacidade técnica de sair fazendo uma boa jogada. O Miranda até tem, mas não vai fazer, por questões óbvias, é geralmente o homem da sobra. E o Léo é super limitado para fazer isso. Mesmo que a bola saia do pé do Léo e chegue no Wellington, mesmo que a bola saia do Diego Costa e chegue no Igor Vinícius, não vai dar em nada. E é o que acontece, não vai dar em nada. Então por que não substituir o terceiro zagueiro por um jogador de meia? Por quê? Porque na hora que o time aperta, gente, a bola fica travada ali, começa aquele toque de bola para trás que ninguém aguenta mais. Aí é o jogador covarde. Então, nesse sentido, né, que vai acabar com o estourão do Miranda para frente para ver se o Caleri se vira, eu colocaria um cara mais no meio de campo, eu reforçaria esse meio de campo. Hoje, continuo falando, hein, playground de adversário. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, com o Neves, que se esforça, que tem que desarmar, que tem que entregar, com o Igor Gomes, horrível, tem gente que gosta, vou fazer o quê? E com o Nestor, covarde, porque assim, a partida que o Nestor fez hoje é covarde, é uma partida covarde. Você desculpe se o termo for muito forte, mas é uma partida covarde do Nestor. E ele não saiu até o final do jogo, o que é pior. Claro, Rogério Ceni, quem sou eu na fila do pão, né? Mas o Rogério Ceni tá vendo o jogo diferente de 19.999.099 torcedores são paulinos. Ele tá vendo outro jogo. O Nestor foi covarde o tempo inteiro. Não abasteceu, não desarmou, não chutou, não cruzou, não fez nada como sempre. E aí não tem o que fazer, gente. Com meio de campo desse, acéfalo, morto, você não tem como criar nada. Né? E o primeiro tempo do São Paulo foi morto. Foi morto. Eu sempre faço algumas referências. O goleiro dos caras jogou? Não. Então o teu time não jogou. 70% de posse de bola, teu time não jogou, não foi eficiente. Se com 70% de posse de bola você não leva perigo ao goleiro adversário, irmão, tá tudo errado. Você tá sendo incompetente. A gente veio pro segundo tempo, eu já achava que no intervalo o Rogério ia mexer no time. Ele espera ainda 10, 15 minutos para poder começar a fazer as alterações, né? E com a entrada do Nicão, um pouco antes até, né? Já com o Luciano de uma maneira diferente também, primeiro tempo pífio do Luciano. Já no segundo tempo, o time já correndo um pouco mais disposto. E com as mudanças que ele fez, veio o gol do São Paulo do Nicão. Uma jogada individual que ele bate e faz o gol e guarda. Né? Logo na sequência tem o pênalti. Para mim não tem nem o que discutir, porque se não foi intencional, ele foi imprudente, então é pênalti do mesmo jeito. Tão imprudente quanto foi o nosso goleiro no jogo contra o América, que ele não foi intencional para derrubar o Henrique, mas ele foi imprudente e derrubou o Henrique. Né? E aí o São Paulo perde o pênalti, claro, aí tenta administrar o resultado, porque é o que lhe cabe, afinal de contas, tem a vitória aí para ser defendida. Né? Então, assim, algumas coisas que estão completamente ainda fora da realidade. O Rogério, eu sempre brinco com isso, o Rogério é bugueiro de duna de Natal, né? Se não for com emoção, ele não vai, não é com ele. Ele não facilita as coisas. É impressionante como ele dificulta as coisas, né? E mesmo com a entrada do Galopo, por exemplo, que não fez absolutamente nada no jogo, e tinha um tempo para poder jogar, a gente sentiu, né, que o São Paulo tem muita dificuldade ali, hein?
E se não der uma melhorada nisso, vai continuar tendo essa dificuldade por muito tempo. Afinal de contas, a gente tem o Flamengo no sábado à noite. Afinal de contas, a gente tem o Ceará na próxima quarta-feira. E a gente tem o América depois também, no meio da semana, para poder enfrentar e para poder passar de fase. Né? Muita coisa precisa ser feita, muita coisa precisa ser mexida para que esse time realmente tenha bola para segurar essa peteca. Né? Muita coisa a mais tem que ser feita. O que está jogando tem sido suficiente para isso. Será que vai ser nos outros 2 jogos? É o que a gente torce, é o que a gente precisa. A continuar lamentando as péssimas apresentações, por exemplo, do Wellington, péssima apresentação do Nestor, aí já está ficando repetitivo, e péssima apresentação do Igor Gomes. Quando você tem 3 jogadores desse tamanho, nessas posições, com uma bolinha desse tamanho, aí fica muito difícil, né? A gente fica, obviamente, feliz pela vitória, fica frustrado um pouco porque poderia ter sido com um placar maior e fica preocupado para os próximos jogos que a gente tem. Tudo normal na vida do São Paulino, não é? Mas é isso aí, o importante é ter ganho e agora vamos seguir para ver como é que o São Paulo se comporta, né, nos próximos jogos que tem pela frente. A começar tendo que ganhar do Flamengo no sábado. Só isso a gente tem que fazer. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela parceria, pela amizade. Quem não está inscrito no canal, por gentileza, o faça. Dá uma curtida aí no vídeo também. E tamo junto, voltamos a nos conversar em breve. Grande abraço!